Dizem que há um trecho do Rio São Francisco que ninguém ousa atravessar depois do pôr do sol. O povo chama de Remanso das Almas, um pedaço de água parada, larga e funda, onde a correnteza muda de rumo sem nenhuma explicação. Ali, segundo os antigos, vive o caboclo d'água, um espírito antigo, anterior às rezas e aos santos, guardião e vingador dos rios. Mas sempre há quem não acredite em aviso de gente velha. Zé Nogueira era pescador desde menino. Homem de fala alta e riso debochado, conhecia o rio como quem conhece as rugas da própria mão. E quando alguém mencionava o caboclo d'água, ele cuspia no chão e dizia, com a voz cheia de desdém: "O único bicho que afunda barco é homem sem braço e com medo no juízo." A vila de São Domingos do Norte vivia em função do rio. As mulheres lavavam roupa nas margens, os meninos nadavam nus entre as pedras, e os homens saíam em suas canoas de fundo raso, benzendo-se antes de jogar as redes. Todos eles, menos o Zé. Ele dizia que o rio era só água e que espírito nenhum podia mandar nele. Numa tarde de janeiro, quando o calor dobrava o horizonte e o ar tremia sobre as águas, Zé resolveu ir pescar sozinho, justo no Remanso das Almas. Os mais velhos o viram remar em direção ao poço proibido e baixaram os olhos em silêncio. Ninguém o chamou de volta, porque há coisas que só o próprio destino pode ensinar. Ao chegar no remanso, o rio parecia outro. As águas que antes corriam barulhentas, ali ficavam paradas como um espelho de vidro escuro. Nenhum pássaro cantava, nenhum sapo coachava na beira. O único som era o raspar lento e pesado do remo na água espessa e o resfolegar da respiração do próprio Zé. Ele lançou a rede com um gesto confiante. O sol já se escondia atrás dos barrancos, tingindo o rio de uma cor de cobre doentia. De repente, uma brisa fria e úmida soprou, e um arrepio percorreu-lhe a espinha. Foi quando a rede esticou com violência, ficando pesada, quase arrancando a corda de suas mãos. Zé sorriu, um sorriso amarelo. Peixe grande. Mas quando tentou puxar, algo puxou de volta, com uma força descomunal, vinda do fundo. A corda vibrava como a corda de um instrumento, como se o rio tivesse nervos e vida própria. Ele amarrou o cabo na borda da canoa e forçou o corpo para trás, fazendo força com as pernas. Foi aí que ouviu o som de milhares de bolhas subindo do fundo, seguido de um ronco grave, profundo, como um trovão abafado vindo das entranhas da terra. Zé arregalou os olhos. O rio começou a girar. Lento no início, mas certeiro. Um redemoinho pequeno que foi crescendo, crescendo, até fazer a canoa balançar perigosamente. "Credo em cruz!" ele sussurrou, o deboche sumindo de seu rosto. A água escureceu de repente, ficando negra como piche. E então algo subiu. Não era um peixe, nem um tronco. Era uma forma humana, coberta de limo e escamas esverdeadas, com olhos que brilhavam com uma luz verde fantasmagórica sob a penumbra. O caboclo d'água emergiu devagar, como se o próprio rio estivesse exalando uma parte de si. Tinha corpo de homem forte, mas a pele era de um verde acinzentado, rachada, gotejando lodo podre. O cabelo longo e negro misturava-se às algas que flutuavam ao seu redor. E quando abriu a boca, não saiu uma voz, nem um grito, mas o próprio ronco do rio, um som que parecia chamar por algo dentro da alma de Zé. Ele tentou remar para longe, desesperado, mas o remo escorregou de sua mão suada e foi engolido pela água. A canoa rodou 1, 2, 3 vezes, presa no vórtice que agora parecia um olho imenso, vivo, observando-o. Foi quando uma voz gutural ecoou, não em seus ouvidos, mas dentro da sua cabeça. "Homem que desafia o rio, afunda junto com ele!" Zé gritou, um grito de puro terror, mas ninguém ouviu. A vila estava longe demais, separada por quilômetros de água e silêncio. Com um golpe seco e brutal, o rio o puxou. A canoa virou,
E então, um silêncio absoluto. Só a água continuou a se mover, fechando-se sobre o lugar onde ele estivera. Passaram-se 3 dias e o corpo de Zé Nogueira não apareceu. Os pescadores fizeram reza, jogaram flores e garrafas de cachaça nas águas como oferenda. O padre veio da cidade vizinha e benzeu o remanso, mas as velhas da vila sabiam que era inútil. Dona Zefa, a parteira, disse baixinho para quem quisesse ouvir: quando o caboclo pega, não devolve. Naquela semana, à noite, alguns juraram ouvir batidas de remo ritmadas, mas não viam ninguém remando. Outros viram uma canoa vazia, deslizando sozinha contra a correnteza, com uma lamparina acesa na proa. E no amanhecer seguinte, o rio amanheceu turvo, coberto por uma espuma densa, avermelhada como sangue. Meses se passaram, a vida seguiu seu curso. Um garoto, Toninho, filho de uma lavadeira, brincava perto da margem, longe do remanso. O sol batia bonito na água e ele jogava pedrinhas, rindo do barulho que faziam ao cair. De repente, uma voz o chamou. Baixa, mansa, como se viesse do fundo do rio. Toninho, vem brincar comigo. O menino olhou curioso. Uma cabeça apareceu entre as pequenas ondas. Era Zé Nogueira, pálido, com os olhos esbranquiçados, vazios. Ele sorria, mas o sorriso era torto, sem vida, uma máscara de carne fria. Vem, o rio tá calmo hoje. O garoto, hipnotizado, deu um passo, depois outro, até sentir uma mão áspera, gelada e forte segurar seu tornozelo. Por sorte, sua mãe o viu a tempo e gritou, um grito que rasgou a tarde. Correu, puxou o filho com toda a força e o arrastou para longe da beira. Quando olhou de novo para o rio, não havia ninguém. Apenas bolhas subindo à superfície e uma sombra comprida se afastando debaixo d'água. Naquela noite, o rio gemeu. Um som profundo e longo, como se milhares de vozes sussurrassem debaixo das ondas, contando segredos terríveis. Os cães da vila latiam sem parar para a correnteza escura. As velhas acenderam velas e rezaram, mas as chamas das lamparinas tremiam, como se sentissem medo. Dona Zefa, sentada na varanda, explicou que o caboclo d'água não é mau por vontade própria. Ele é um castigo antigo, um espírito que já foi homem, morto em pecado à beira do rio, e agora condenado a proteger as águas contra a ganância e o desrespeito dos vivos. Ele leva quem desafia, mas também quem não respeita, ela disse. O rio é um espelho. Quem olha fundo demais nele acaba vendo o que não devia. 1 ano se passou. O remanso das almas foi esquecido, tomado por silêncio e mato nas margens. Mas numa noite de tempestade violenta, uma lancha nova, vinda da cidade grande, se perdeu no nevoeiro denso. Os motores falharam de repente. Os passageiros, 2 homens e uma mulher, turistas barulhentos, ouviram pancadas fortes no casco, como se alguém batesse com um martelo. Deve ser um tronco, gritou um deles. Então o barco inclinou bruscamente para o lado, como se algo enorme o puxasse por baixo. A mulher gritou, apontando para a água. Uma figura emergia lentamente, segurando um remo velho. Era Zé Nogueira, agora parte do rio, com a pele acinzentada, os olhos verdes sem vida e uma expressão de eterna servidão. E a voz dele, distante e oca, ecoou sobre a tempestade. O rio não perdoa quem o corta. A lancha afundou devagar, sendo engolida pelas águas negras e revoltas. Até hoje, quem passa por São Domingos do Norte jura ver nas madrugadas sem lua uma lamparina solitária boiando sobre as águas do remanso. Alguns pescadores afirmam ouvir passos molhados sobre as pedras da margem onde ninguém pisa. Outros dizem que o rio fala, chamando pelos nomes daqueles que ousam desafiá-lo. E quando alguém desaparece nas águas, as velhas apenas cruzam os braços e dizem, com a certeza dos séculos, foi o caboclo d'água cobrando respeito. O rio parece dormir, mas ele nunca dorme de verdade.
O que vive lá embaixo não é peixe, nem homem. É o reflexo da própria escuridão humana, esperando pacientemente por quem ouse perturbar seu sono eterno. Na última grande cheia do São Francisco, o corpo de um turista apareceu enroscado nas raízes de uma árvore na beira do remanso. Os olhos estavam arregalados de terror, a pele fria e com um tom esverdeado. Na sua mão fechada, ele segurava uma pedra coberta de limo, e no dorso da mão, uma marca funda, como a impressão de dedos que nunca deveriam existir. Depois disso, a água do remanso das almas voltou a ficar calma, límpida, mas ninguém mais se atreve a pescar ali. Só o vento passa, murmurando entre as margens a mesma verdade. O rio guarda o que é dele, sempre guardou e sempre guardará. Essa história nos lembra que existem forças mais antigas e poderosas do que a nossa arrogância. O folclore brasileiro está cheio desses avisos. Obrigado por me acompanhar nesta jornada sombria. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas lendas. E comente aí embaixo. Você teria coragem de navegar no remanso das almas? Até a próxima!